Normalmente, quando eu faço aquelas lives de caraminholas, quando eu faço a mentoria, eu acho algumas pessoas, eu encontro uma quantidade boa de artistas que tá começando, que tá no meio do caminho, né? Que tem essa sensação que precisa fazer realismo, porque é assim que se faz arte de verdade. E eu odeio essa sensação, saca? Se eu pudesse, eu pessoalmente ia lá com a minha mãozinha e tirava essa sensação do coração de vocês. Eu quero que vocês explorem o que vocês querem fazer. A gente vai fazer uns estudos de realismo pra gente entender como é que funciona o jogo, quais são as regras do jogo, né? Mas não existe necessidade nenhuma de você focar no realismo, de você produzir Splash the LoL, de você produzir Magic the Gathering. O mercado é muito maior do que isso, sabe? Então, se você quer trabalhar e você quer trabalhar em outro estilo, tem lugares pra isso. Vocês têm permissão. Eu vou fazer a carteirinha. Tia Sula deixa. Mãe Sula deixa, né? Então, assim, ó, eu quero muito tirar essa obrigação de que, tipo, existe um estilo de arte melhor. Existe um estilo de arte maior, que é mais respeitado. Dentre as pessoas que não consomem arte, dentre as pessoas que não produzem arte, mas consomem, né? Existe uma noção, existe uma imagem, tá? Tem uma série de fatores culturais aí. Você sabe esse lance que a gente não assiste filme brasileiro porque filme brasileiro é meio cringe? E aí a gente só assiste coisa de Hollywood porque filme de Hollywood é melhor? Então, quem que tem orçamento pra fazer grandes filmes de fantasia e ação realista? É só Estados Unidos, né? Então, quando você cria essa ideia na cultura, quando você cria essa sensação de superioridade, na verdade, a gente está falando que, olha, tudo que esse lugar aqui em especial produz é melhor. É uma forma de cultuar a produção cultural. É o tal do soft power, né? O pessoal falou tanto do soft power japonês com anime, porque agora as pessoas gostam de anime, gostam de mangá, sem nunca, em nenhum momento, terem questionado o soft power americano. Fazer realista é mais trabalhoso e é mais caro. É melhor? Vocês aí, minha audiência, eu confio em vocês. Vocês assistem uns animes do caralho, né? Vocês já leram uns livros e uns mangás bons pra cacete. Precisa ser realista? Quanta coisa a gente sentiu, quantas coisas a gente melhorou como pessoa assistindo essas obras que não eram realistas, saca? Então, cara, existe essa ideia, né? Dentro das pessoas que não estão conscientes dessa coisa do soft power americano, dessa construção de cultura, que vão falar que, olha, realismo é melhor sim. Então eu vou consumir, eu só vou gastar o meu precioso dinheirinho com coisa que vale a pena. Eu só vou consumir o que tem de melhor. E aí, com essa mentalidade, ela se espalha e as pessoas começam a criticar tudo como produto. E a gente fica um pouco perdido nesse tiroteio. No grande contexto das coisas, desde que eu comecei a entender o que a IA estava fazendo, como é que a IA funcionava, como é que a ferramenta pensava, né? Quando a gente começa a desenhar, quando a gente começa a pintar, e agora eu tô falando com o pessoal mais iniciante e o pessoal mais sênior na área, tá? A gente acha que tem algumas coisas que é só fazer certo, que tá tudo resolvido. Então, tipo, se eu vou desenhar uma pessoa, se eu vou desenhar um sapato, é só desenhar um sapato. O sapato tem, tipo, poucos jeitos de ser representado. Então parece que é só você escolher o sapato certo e desenhar e tá tudo bem. Só que à medida que você vai ganhando controle sobre o que você tá fazendo, à medida que você vai desenvolvendo maestria, né? Você percebe que todas as marcas que você faz no papel são uma decisão. Eu vou representar esse sapato. Eu vou fazer ele mais quadrado ou vou fazer ele mais redondo? Eu vou aumentar a temperatura ou eu vou diminuir a temperatura? Como que eu filtro ele para minha paleta de cor? O material dele eu vou deixar mais brilhante ou menos brilhante? Não existe um jeito certo de fazer o sapato. Existe o jeito que você decidiu de fazer o sapato. Então, no início, quando a gente está começando, esse pensamento de que precisa ficar certo, ele ajuda a gente a desenvolver demais. Então, mira no certo, tá? Faz o realismo. Até você conseguir vir aqui, fazer a pintura, botar uma do lado da outra
e falar, tá parecido. Eu consegui visualizar bem o suficiente que eu consegui reproduzir isso na tela do lado. Quando você chega nesse ponto, tá? É aí que a coisa complica de verdade. Eu já fiz essa parábola aqui na live algumas vezes. Mas assim, ó, o complicado da arte não é um fundamento ou outro. Eu não acho que nenhum fundamento seja exatamente complicado. O complicado é fazer todos ao mesmo tempo. Como que você acerta a câmera, a composição, as silhuetas, o gesto, a cor, a textura, de uma forma que tudo contribua para ir para o mesmo caminho, saca? Essa é a parte complicada, essa é a parte difícil, e a partir do momento que você entende a quantidade de decisões que você está tomando no processo de executar uma ilustração, é aí que o jogo começa de verdade. Pra galera que jogou MMO, é aí que começa o endgame, saca? É isso que faz o James Gurney, até hoje, falar que ele é um estudante. Caraca, o James Gurney se chama de estudante, né? Isso é muito loucura. Enfim, é isso. Então, será que algum dia eu vou poder me chamar de professor? Enfim. Então, o que acontece? Quando você fica ciente que todo esse processo de produção são decisões, e essas decisões todas cabem a você, o que mais me incomoda na inteligência artificial é que ela parte do princípio que o resultado bom é das decisões tomadas mais vezes. É da decisão comumente tomada, saca? Então ela remove todo esse processo de maestria, todo esse processo de decisões. Como que vai cada marca, como que ela vai ser feita, como que ela contribui para a peça, como que ela contribui para o ritmo, para o flow, para o gesto. Ela pega tudo isso aqui e fala, normalmente é feito desse jeito. E ela fala, esse aqui é o melhor jeito, porque ele é o mais popular. E tipo, não. Eu não, quando eu pego uma imagem de IA do mesmo briefing que eu tentei fazer, é isso, eu não teria tomado essa decisão desse jeito. Essa decisão aqui me incomoda, ela é muito lugar comum. Porque quando a gente passa por esse ponto em que você entende a quantidade de decisões que são responsabilidade sua, né? Você olha para uma referência e aí começa aquilo que o Ale Heider fala com maestria. A referência, ela não é o ponto de chegada, ela é o ponto de partida. A gente não quer desenhar o certo, a gente quer desenhar o bom, o idealizado, saca? A gente quer pintar o idealizado, a gente não quer só reproduzir uma foto. Porque se fosse só reproduzir uma foto, vai chegar um momento que, se vocês fizerem estudo de observação suficiente, você vai chegar lá e falar, nossa, fiz uma foto muito sem graça. A pintura tá boa, mas a foto original não tava 100%, sabe? Mas nesse momento você entendeu que, tipo, consigo fazer um still life de forma bem sucedida, saca? E aí começa o jogo de decisões. Aí começa esse processo de maestria em que todas as decisões que você toma influenciam no resultado. E aí começa a aparecer a sua caligrafia, o seu estilo, a forma como você pensa, saca? Por isso que, inclusive, todo curso de desenho, todo professor de desenho que você já viu fala para você não se preocupar com estilo no início e fazer esse estilo acadêmico que o pessoal chama de realista. Porque o seu estilo, o seu processo de decisão vai aparecer quando o seu processo estiver solidificado, e não antes. Então não precisa correr com isso. Vai praticar antes de se preocupar com estilo. Faz sentido? Então, assim, cara, quando vem um negócio que nem a IA, e ele fala assim, ó, a IA, né, por ela ser o menor denominador comum, e aí vem a grande crítica de chamar de slop, é porque ela é o menor denominador comum. Lembra aquele lance do tempero que eu vi falando pra vocês? Se vocês não temperarem a comida, todo mundo come, ninguém se apaixona. Mas se você temperar, tem uma galera que não vai curtir, tem uma galera que vai tirar o tempero, e tem uma galera que vai se apaixonar. Quando você faz o menor denominador comum, fica sem gosto. Chama slop. Faz sentido a crítica? Faz sentido a revolta? Então, quando a gente pega uma direção de arte de um jogo e a gente passa a IA por cima, a gente tá... É aquela pessoa que, tipo, você botou cebola no prato, a IA falou assim, nem todo mundo gosta de cebola, então eu vou tirar a cebola aqui, tá? Obrigado. Da próxima vez você faz sem cebola, tá? E, tipo, não, cacete, eu coloquei a cebola aí por um motivo. Se você não gosta de cebola, vai jogar outra coisa? É isso, tá? Faz sentido essa loucura toda.
Tá, eu acho que eu tô mais calma. Então, vocês sabem que eu tô me enveredando um pouco mais pro lado da história da arte. Começou tudo com o canal do Hiroshi, que é fantástico, né? E eu tenho visto uns pontos de vista muito interessantes, tá? Existe toda essa coisa do mercado negro da arte, desse lance de que vender arte é um jeito fácil de movimentar dinheiro sem pagar imposto, sem fiscalização, sem porra nenhuma. Mas não é disso que eu tô falando. É um pouquinho mais abaixo disso. Né? Existe esse discurso há muito tempo do que é arte de verdade. E quanto mais eu penso sobre isso, quanto mais eu leio sobre isso, muita coisa clica no lugar, sabe? Existe uma camada da população, existe um nível de pobreza, de classe social, não tem outro nome, sabe? Que é negado o direito de fazer arte. O que você produz é artesanato, é outra coisa. Então, eu vejo alguns artistas se posicionando como artesão, que eu não faço arte, eu faço artesanato, como uma forma de protestar essa nomenclatura, sabe? E eu não sei realmente qual é a melhor opção. Se é a gente pegar e fazer o pessoal aceitar que arte de rua é arte, é uma movimentação artística, sabe? Ou se a gente coletivamente recusa o título de artista, também funciona. Mas enfim, eu quero que vocês entendam que esse lance do botar a arte num pedestal, as pessoas te perceberem como artista, ela vem de um status social, não que você conquista, mas que alguém te cede. Então, você trabalhar para uma empresa grande, você trabalhar para um lugar específico, ou você ter a sua arte aparecer em algum lugar, isso te faz um artista de verdade, sabe? E não é assim que funciona. Democratizar a arte é tirar esse pedestal, é tirar essa torre de marfim, né? Aquela expressão que o pessoal fala. Só as pessoas que estão na torre de marfim têm o conhecimento. Só as pessoas que estão na torre de marfim que são artistas de verdade. E não, se você senta aqui e você faz arte, você é para ser artista. Eu acho que eu sou um pouquinho mais no time de expandir o conceito de arte para outras coisas. Mas, ou pelo menos tirar um pouco dessa elitismo que existe dentro da arte. Cara, aí você começa a olhar para trás e aquele lance, tipo, livros de história da arte inteira, livros gigantes, que não citavam um artista mulher. Não tinha uma mulher no livro. Uma. Saca? 800 artistas listados sem uma mulher. Uma. E aí o pessoal, tipo, cara, isso talvez esteja errado, hein? Será que a mulher não faz arte mesmo, não? E aí você começa a olhar isso por outras lentes. Não é só questão... Caralho, superchat, valeu! Obrigado! Mas, sabe? Então, tipo, eu não acho que é uma questão da gente... Quanto mais a gente endeusar, quanto mais a gente virar e falar só quem faz artista é o pessoal que trabalha pra companhia XY, que faz arte pra lugar, saca, YZ, ou que apareceu na Globo. O pessoal que aparece na Globo é tudo artista, né? Então, cara, entende a revolta? Entende essa coisa? O pessoal fala de democratizar a arte como se o impeditivo de chegar nesses pedestais fosse habilidade. Não é. É sua posição social. É a sua influência social, tá? Existe essa ilusão. E tem muita gente muito foda que não consegue viver de arte. Se a gente começasse a expandir um pouco esses conceitos, né, essas ideias, a gente poderia começar a valorizar o trabalho desse pessoal também. Mas enfim, é isso. É meu sal. Vamos tentar desenhar? Você assistiu um corte da minha live. Se você curtiu o que você viu, não esquece de dar like, dar subscribe. E se você quiser apoiar a gente financeiramente, a gente tem um Apoia-se, ou você pode se tornar membro do canal. Tá todas as opções aqui embaixo. Se você quiser participar da live e fazer perguntas, é toda quarta-feira, 19 horas. Te vejo lá.